Bom dia, amigos, ouvintes de Difusora. Bom dia, meu amigo Fábio, que hoje me acompanha na folga do Licivaldo. É uma imensa alegria compartilhar isso. Será? Esses momentos aqui com vocês. Difusora, mais do que informação, história, presença, confiança e inovação. Aqui a ponta dos assuntos sempre precisa se conectar. Conversa, história, comunicação de muitos para muitos. Assim é que é bacana, né? É assim que o ouvinte aprecia. E eu agradeço a todas as manifestações que eu recebo e eu esqueço muitas vezes na maioria das vezes eu esqueço de mencioná-las aqui, mas é tão bom quando a gente tem esse retorno, né? E hoje, com essa pauta que interessa, não que as outras não sejam interessantes, mas essa interessa muito a muita gente, que é justamente os cuidados que os cuidadores precisam ter. Com o cuidado consigo, em primeiro lugar, né? Consigo mesmo. E depois com a pessoa que é cuidada. Não se preocupe, o programa ao vivo tem dias, sempre toca esses... Eu esqueci de tirar o som do aparelho aqui, e sempre tem aqueles que acham que eu quero falar com eles, tá? Que são os caras, como eu digo, dos... Deve ser os caras lá do presídio. Mas, querendo me dar golpe, achando que o velho é tonto. Não sou. Pronto, não vai tocar mais que já desliguei. Aí, mas eu tenho o privilégio, a alegria de receber hoje aqui as nossas convidadas. A Elisiane Lopes, a Lorena Lima e a Hariane Melo. Elas são professoras na Escola Senac de Bagé. E o assunto, aqueles que me acompanham na rede social, e nas da rádio também, já sabem que cuidadores devem buscar preparo e organização. Especialistas em envelhecimento dão conselhos para ajudar as próximas gerações a assumirem a tarefa. Então, o que é legal, o que é importante dizer, que nós vamos conversar hoje aqui, meninas, o cuidador, tá? O cuidador, que geralmente a gente fala de quem é cuidado, né? E nós vamos abordar o cuidador, tá? Eu acho que eu já começo falando com vocês. Bom dia, minha amiga. Bom dia, é um grande prazer, né? Nós da instituição Senac estarmos aqui hoje com esse programa que tem uma audiência excelente, né? E que traz temas tão atualizados no momento para a gente ter essa roda de conversas, né? Elisiane, só um pouquinho. Eu quero que tu me digas, tu és a coordenadora do curso? Exatamente, eu sou a Elisiane, coordenadora do curso da área de enfermagem, né? Das áreas de saúde, do Senac Bagé. Muito bem. Já voltamos a ti também. Certo. Agora vamos ouvir a Lorena. Bom dia. Então, eu sou a Lorena, docente lá do Senac. Um prazer estar aqui. Prazer é todo meu, Lorena. E agora, Hariane, bom dia. Bom dia, eu sou a Hariane, enfermeira, professora ali na instituição Senac Bagé e também atuo em instituição hospitalar aqui da cidade. É um prazer estar aqui nessa manhã. O privilégio é meu, pode ter certeza. E antes de mais nada, meu agradecimento à diretora da Escola Senac Bagé, a Ana Lúcia Raposo de Moura, tá? E a Bruna Gomes também, que Bruna é um encanto, competente demais, ela me auxiliou muito até obter os contatos de vocês, tá? Então, feito o agradecimento, vamos rapidinho aqui a uma agenda. Ontem, a abertura da mostra da retrospectiva da artista plástica Rejane Caram. E Rejane faz uma síntese muito bacana, não só do momento da carreira de 40 anos nas artes plásticas, como sendo uma das expressões, né, desse universo da arte em Bagé. E Rejane também tem um viés muito bacana, com diversos segmentos, com diversas outras áreas, né, da cultura, até do agronegócio. Ela me conta quando ela está na estância, no ateliê. Ela tem o ateliê aqui na Alcibiades Gontan, mas ela tem o ateliê também lá, daí é só produção, né, lá na estância. E ela se movimenta muito bem em todas essas áreas. E em Porto Alegre, no meu entendimento, agora nestes últimos anos, ela expõe
2, 3 vezes o ano lá em Porto Alegre. Ela é muito conhecida no circuito, também fora de Bagé. E ela quebra diversos paradigmas, né? Entre outros, tem um dito aí que é assim, ó, que o fracasso junta as pessoas. E ao contrário, o fracasso, um momento desagradável, junta as pessoas. O contrário acontece, por exemplo, quando tu diz que tu está feliz, que era o caso da Regiane ontem, quando tu diz que tu está feliz, que tu está namorando, que tu está amando e sendo amada, que tu está ganhando muito dinheiro, isso ou afasta as pessoas ou aproxima aquelas com desdém, né, com inveja, tal. Regiane quebra todos esses paradigmas. E ontem tivemos a prova disso. O momento era de confraternização. Regiane estava felicíssima e ela ainda me contou que só o momento não estava perfeito porque o esposo, o Paulo Osório, chegou da estância com muita dor de garganta. E lógico que ele preferiu não comparecer. Só por isso, mas no demais ela estava felicíssima. E reuniu assim diversos grupos, os amigos, todos também já fazendo comentários das agendas que vão cumprir nos próximos dias, tá? E é uma série de agendas. Olha, Bagé é uma cidade com muitos eventos nessa área, nesse campo aí da arte, da cultura. Dia 17, por exemplo, um grupo bem conhecido, né, vai estar em torno da escritora Grace Martins. E dia 17, Grace aqui no Aplauso. E Regiane e Maria Luísa Cardoso e a Lula Barros também, aqui no Aplauso, dia 5 de maio. As agendas aqui andam, hein? E o pessoal comentando ali que vai dia 14, dia 17 ao lançamento da Grace Martins. Hoje o evento no IMBA, o pessoal ali já estava dizendo que hoje muitos vão estar no evento do IMBA, que os 105 anos do IMBA, mais do que uma comemoração de aniversário, o legado, né, do IMBA, que desde 1937, por exemplo, o curso de ballet clássico, desde 1937, sem interrupção, não é qualquer cidade do interior que mantém um ritmo desse. Voltando a ontem ao evento, o secretário Zé Cabrito, como sempre, né, usa da palavra e manda ver, né, fala muito bem, mesmo que de improviso. E ele disse que celebrar os 105 anos do IMBA é reverenciar o pioneirismo de uma instituição e que já em 37 entendeu que o ballet clássico deveria ser um direito de todos. Então, hoje esse evento do IMBA. E os talentos do IMBA, que começa com uma homenagem à professora Rissi, e depois Barbieri, e um espaço que vai levar o nome dela, e uma homenagem póstuma, e depois os talentos do IMBA, né? E ontem, quando eu saí da Casa de Cultura, eu passei em frente ao IMBA e estava o grupo de balé ensaiando, e eu já curioso, já pelos vídeos fiquei espiando, eles dança flamenca. Dança flamenca. Bom, falei no livro da Grace Martins, chama-se Pleno Coração, tá? Hoje também recebi agora de manhã da Fernanda Furtado, tenho que agradecer, é a jornalista, assessora de comunicação da Emater, convidando para a 14ª Colheita da Oliva, primeira feira de negócio, o encontro que marca o início da safra da olivicultura brasileira, dia 17, lá na cidade de Triunfo, tá? Também vamos ver aqui. Eu já falei na homenagem hoje à professora Alici Lorena Barbieri Rizzi no IMBA, seguido de talentos do IMBA no auditório, no salão Carlos Gomes, tá? Mas vamos ver, gurias, aqui, agora vamos à nossa conversa. Eu vou ler um trecho que eu acho muito bacana para nós nos conectarmos melhor, tá? Diz assim, ó... mesmo que você não seja um cuidador agora, as chances de um dia se encontrar nesse papel são muito convincentes, né?
cerca de 1 em cada 5 adultos está prestando cuidados de saúde ou apoio não remunerados a alguém que ama, um pai idoso, um familiar com deficiência ou um parceiro com alguma doença. Às vezes, uma pessoa se torna cuidador da noite para o dia, após uma crise de saúde, como um AVC, um diagnóstico de câncer. Mas, frequentemente, o papel de cuidador começa devagar, com algumas tarefas, como fazer compra no supermercado. Embora você possa não se considerar um cuidador, em algum momento fica claro que a vida mudou e você não tem mais a liberdade de sair de férias ou de encontrar com amigos, a menos que outra pessoa possa assumir seu papel de cuidador. É importante reconhecer isso. É algo para planejar e incluir na sua agenda de vida. Ser cuidador exige um enorme compromisso de tempo e energia. Vamos ouvir vocês aqui, o que vocês acrescentam neste texto que eu li. Na verdade, né, Gilmar, nós somos cuidadores, eu acredito, desde que nascemos, né? Porque muitas crianças, às vezes, estão envolvidas também no cuidado de um avô, de um pai, de uma mãe, né? E com o passar dos anos, essa criança, ela vai se desenvolvendo e a gente vê muitas vezes pelas escolhas que fazem, né? Por exemplo, quando a gente chega lá no técnico de enfermagem, eles relatam, eu cuidava do meu pai, eu cuidava da minha mãe desde pequeno, né? E então a gente tem muitos relatos deles chegarem no curso técnico de enfermagem falando como foram no passado esses cuidadores, né? E realmente, esses cuidadores a gente tem em todos os tempos, né? Dos nossos pais, né? Às vezes dos nossos filhos, não somente falando no idoso, a gente pode cuidar dos nossos filhos, né? E do idoso, realmente, como tu falaste, às vezes a gente vai fazendo pequenos detalhes, né, no dia a dia, como a compra do supermercado, da farmácia, o cuidado na casa, na alimentação, né, e vai suprindo algumas necessidades. E às vezes a gente não se acha, né, pessoas como cuidadores, né, e a gente está atuando como cuidadores e não se cuida propriamente da pessoa, né, que está cuidando. Não, termina, desculpa. Tranquilo? É que às vezes se escuta muito, eu comecei a cuidar do meu pai ou da minha mãe, e aí eu aprendi e passei a cuidar primeiro de uma vizinha e se tornou um cuidador, já era cuidador. Mas tem muitos casos, muitos relatos, né, de quem começou em casa cuidando de um familiar. Exatamente, né? E vai, como eu digo, tá no DNA às vezes da pessoa. A pessoa se identifica, né? E dá continuidade a esses cuidados e também vê a necessidade, às vezes, né, de se qualificar. Porque a gente fala como cuidador, mas o cuidador, às vezes, ele precisa, né, de algo a mais. Por exemplo, uma sonda que esse idoso possa precisar, né, de uma medicação mais específica, intravenosa, e aí precisa de profissionais mais qualificados. Então, a gente está vendo uma grande procura destas pessoas, né, se especializarem nestas áreas. Muito bem. Eu te agradeço, Elisiane. Vamos ouvir Lorena. A questão do perfil. Como é que eu sei... Uma coisa é eu ter que cuidar um familiar, aí depende do meu perfil, ou de eu querer ou não, né? Existe um perfil, assim, que diga este ou esta tem perfil para ser um cuidador realmente... Ou fazer um curso técnico, chega lá, tu diz, ele está fazendo o curso, mas ele é cuidador. Sim, o que a gente mais observa são esses relatos no início, né? A gente sempre, quando inicia os cursos, a gente sempre pergunta o que te trouxe aqui, né? E a maioria dos alunos relata mesmo isso daí, que eles já cuidavam dos familiares, que gostavam de cuidar, ou algumas outras histórias que não conseguiram cuidar da maneira que deveria e gostariam de ter feito mais e que estão ali para aprender, né? Então, o perfil que mais a gente vê são essas pessoas que buscam cuidar, né, das pessoas, e a gente fica analisando ali para ver essa questão da empatia, né? Porque quando a gente vai para dentro de um domicílio, e isso aí eu falava muito quando a gente fez o curso de cuidado domiciliar, é diferente da gente estar trabalhando num hospital,
onde a gente tem uma estrutura, a gente tem uma equipe ali que nos ampara, né, que nos dá esse amparo. Nós estamos dentro da residência do paciente. Então, a gente está vivendo a história daquele paciente. E isso aí que tu falou sobre o cuidador deixar um pouco de lado, às vezes, o cuidado de si próprio, um pouco é isso também, eu acho. A gente começa a viver dentro da casa das pessoas, cuidando daquele paciente, mas a gente acaba se envolvendo na história daquele paciente. E isso aí a gente tem que trabalhar bem com esse aluno para que saibam separar, né? Não é fácil. Não é fácil, eu acredito que a gente não consiga fazer isso totalmente, porque a gente, já tendo esse perfil de cuidar, de estar ali junto, a gente acaba se envolvendo muitas vezes, né? Então, isso aí é uma coisa que a gente tenta trabalhar bastante. Muito bem, obrigado, Lorena. Agora eu quero ouvir Hariane. Hariane, me diga só. Deixe o paciente liderar, isso aqui, tá? Certifique-se de que os médicos não falem como se o paciente não estivesse na sala. Vocês se deparam muito com essa situação? Muito, muito. E a gente trabalha bastante sobre essas questões nos cursos, né? Não só no cuidador de idosos, mas também no curso técnico, que é justamente trazer o paciente para dentro da cena, né? Trazer essa pessoa cuidada para dentro da cena do cuidado, porque ela acaba ficando de fora. Então, nós vemos o médico conversando com o cuidador, o médico conversando com a família, ou o enfermeiro, ou outro profissional, e o paciente ali quietinho, né? Sem participar, sem opinar, sem, às vezes, até concordar com o que foi proposto, com o cuidado proposto, ou com, né, com o que foi prescrito. Então, o paciente ele precisa liderar o seu próprio cuidado. A gente precisa estimular o autocuidado, inclusive, né? Não retirar dele a autonomia, e sim estimular para que ele continue desenvolvendo as suas atividades, né? Auxiliar ele a desenvolver, mas nunca retirar ele da cena. E a resistência a ser cuidado? Vocês encontram muito? Muito, porque nós não estamos preparados para o envelhecimento e para o cuidado. A gente está preparado como seres humanos a cuidar do outro, né? Então, existe uma resistência, e não vejo assim como resistência física, né? Mas psíquica, né? De aceitar ser cuidado. Chegou a minha vez de ser cuidado. A gente passa 70 anos, 60 anos cuidando do outro, e de repente a gente precisa ser cuidado, né? E o cuidador também precisa de cuidados, né? De se cuidar, né? Para ele não adoecer, né? Assim, eu entendo. Com certeza. E até é bem bacana a gente falar que nos cursos nós falamos também sobre essa questão do próprio cuidador ou do profissional, a questão de ergonomia, por exemplo, né? Eles já fazem esse cuidado automaticamente nas residências e nem se colocam como cuidador. Aquilo vira uma responsabilidade, né, que já acontece no automático. E aí, muitas vezes, eles não cuidam a postura, eles não dormem bem, eles não se alimentam bem e ficam ali totalmente entregues ao cuidado desse familiar, desse paciente. Então, é interessante que a gente também foque na saúde de quem está cuidando, né? Cuidar de quem está cuidando é muito importante. A culpa, diz que muitos cuidadores sentem-se culpados, eles sentem que eles são limitados e que eles sentem culpa por isso. E mais ainda na hora de decidir a levar, a deixar o familiar, por exemplo, entrega os cuidados em uma clínica. Diz que ele sente muita culpa, né? E qual é a recomendação de vocês, hein? Na verdade, né, Gilmar, a gente fala na clínica e muitas vezes as pessoas condenam, né, as famílias que decidem fazer, né, essa decisão. Mas hoje não é fácil na correria do nosso dia a dia, né, cuidarmos de uma pessoa. Tu imagina ali que duas pessoas, vamos supor, o familiar, esposa, né, e marido cuidando de um pai. Às vezes trabalha o dia inteiro, qual cuidado tu vai fazer? E às vezes tem que tomar a decisão de colocar, né, hoje que a gente fala muito nas casas asilares, nos asilos, né, que são as instituições de longa permanência, que é um termo mais adequado no momento, tu tem um cuidado 100%, 24 horas para aquele familiar, né? Claro que tu pode ter o acompanhamento, ter, né,
acompanhar, fazer as visitas diariamente conforme teu tempo. Então eu vejo que o futuro, né, vai ser um grande crescimento das instituições de longa permanência. Olha, obrigado. Olha aqui que interessante, estou lendo. Ó. Podemos estar saudáveis hoje e enfrentar um problema grave de saúde amanhã. Se planejar e se organizar é importante. Não adia a conversa. Nunca é cedo demais para sentar com pais, irmãos, filhos e amigos para discutir planos de cuidados de longo prazo. E aí também recomenda a fazer consulta, ouvir especialistas que nem vocês. Como é importante, né? E essa conversa é difícil, né? Exatamente. Eu pergunto até para as pessoas que estão nos ouvindo, né? Que a gente tem uma especialidade na área médica, que é a geriatria. E a gente só procura a geriatria quando está com problema. E a geriatria, ela trabalha toda a questão, né, de educar, vamos dizer assim, para o nosso envelhecimento, né? Preparar para o nosso envelhecimento. Então, e muito, assim, se a gente for ver, são raras pessoas que procuram esse profissional, né? Muito bem. Avalie a casa para segurança e cuidados. Corrimões em escada e banheiros, assentos sanitários elevados, melhor iluminação podem se tornar necessários. E tapetes ou desordens que possam causar quedas podem precisar ser removidos. Os tapetes são os grandes vilões, né? E o banheiro. E eles adoram, os idosos, colocar tapetes, né? Os paninhos ali. E eles mesmos geram essa situação, problema, né? E aí vem uma outra dificuldade, tu conscientizar eles que tu tem que tirar esses tapetes, porque eles não querem. Parece que quando a pessoa vai ficando mais idosa, mais tapete, olha lá, a colega tá confirmando, né? Mais tapete eles vão colocando. Eu acho que os grandes vilões, o tapete e o cobre-leito, né? Porque fica aquela dobra. Mas cortinas. A cortina, aquela dobra do cobre-leito é só fazer que nem a do hotel. Tem que aprender a fazer, dobrar o envelope aqui que faz na cama, para evitar queda, né? Mas eu acho que os grandes vilões são esses três, né? São. É o box do banheiro, o tapete, o tapete, a colcha, o cobre-leito, e agora o colega está falando que é a cortina. Né? E eu vejo, às vezes, algumas residências nos banheiros têm a banheira, né? Então, para entrar, a gente nunca pensa quando a gente vai construir a estrutura da nossa casa, o amanhã, né? Então, por exemplo, hoje tem muitas adaptações que tu pode fazer e já colocar quando tu constrói a tua casa, né? Por exemplo, no banheiro, para segurar na hora do banho, né? Barra de segurança. No vaso também ter as barras de segurança, mas a gente não pensa quando constrói, né? Porque a gente quer deixar bonito e tem uma resistência também do idoso a adaptar. Ah, porque agora eu tô velho, eu vou ter que usar isso. Mas na verdade é para segurança, para ele não ter, né, futuro problema, um acidente, né? Agora, conversando aqui, eu imagino, é uma situação muito delicada e esse entendimento que tem que haver entre o cuidador e a pessoa que é cuidada, né? Principalmente quando pessoas que nem se conhecem, chega lá para trabalhar comigo, ele não vai cuidar da minha casa, ele vai cuidar de mim, né? Exato. Vocês já imaginaram, eu tendo, Deus me livre disso, pobre do cuidador. O Sandro vai ter que andar na rua 24 horas comigo. Eu adoro uma rua. Mas é isso, é qualidade de vida. Ficar em casa, o não. cuidador tá para promover essa qualidade e independência, né? Não é que o cuidador tem que deixar a pessoa em casa sentada olhando televisão. Se ela gostava de ir para a rua, se ela gostava de ir para o jardim, ela tem que frequentar, ela tem que sair, né? E a gente tem essa dificuldade das pessoas terem esse entendimento. A sua vida, a sua rotina tem que seguir. E quando a pessoa tem lucidez, que eu acho mais importante é isso, você ter lucidez, né? Uma memória bacana. E saber onde ela está e por que ela está ali, né? Eu acho muito... eu quero ficar nessa situação, né? Bem lúcido, sabendo onde eu estou e por que eu estou. E aí a pessoa deve continuar a praticar aqueles hábitos que ela sempre teve. Exatamente. Agora, quando tu falaste nos obstáculos, né? As quedas é o maior motivo, assim, da perda de autonomia desse paciente, né? Então, a resistência é bem grande. Essa relação, como tu disseste, que deve ser difícil, ela é construída muito devagarinho mesmo.
É uma relação de confiança que a gente vai adquirindo, vai conquistando, e para tentar evitar, porque isso aí é o que tira a autonomia do paciente. E a gente tenta trabalhar muito também, principalmente na parte da saúde mental dessa pessoa que está sendo cuidada, que ele precisa continuar fazendo planos. A gente precisa ter uma rotina de planejar ações, planejar alguma coisa que ele queira fazer, porque as pessoas vão ficando em casa e aí vão envelhecendo, vão ficando em casa, e eu acho que, muito pelo que a gente vê, isso aí limita muito os pacientes. Tô mais idoso, não tenho perspectiva nenhuma, e não é. Se a pessoa gosta de ir no pátio, mexer na sua hortinha, fazer passeio, viajar, a gente precisa continuar estimulando e planejando, fazer com que esse paciente, não só o idoso, mas qualquer paciente que a gente esteja cuidando, que ele continue fazendo planos e a gente estimular isso daí. Eu tenho uma amiga que a mãe já estava com um problema bem avançado, né, de perder memória. E ela levava a mãe todos os anos à Punta del Este. E muitas pessoas perguntavam, mas por que tu leva? E ela sempre dizia, qual é a diferença? Alzheimer em Bagé, Alzheimer em Punta del Este. Ela sempre gostou de lá, então, e a filha sempre tinha ideia que a mãe até reagia bacana quando estava lá. Mas eu acho que quando tu tens a possibilidade de manter ou prorrogar o máximo possível esses hábitos que sempre tiveste. Por exemplo, quem gosta de música, tá? Eu escuto música o dia inteiro. Quem gosta de música, eu acho que tem mais chance assim, de se conectar, né? A pensar na música, letra da música, ou arte de maneira geral, né? Porque a dança tu já tem que ter já precisa de outro. Mas tu pode dançar, só tu não vai dançar como tu dançava com 40, com 30 anos. Mas também estimular que ele siga dançando. Por exemplo, hoje nos grupos de idosos tem muito o bailinho, né? E eles gostam. Então isso é importante. Bom. Não, o Carlinhos de Jesus agora mesmo deu provas de que, mesmo com comprometimento, quando que a gente imaginar Carlinhos de Jesus com comprometimento muscular, né? Vocês querem ver? Mas tem gente que sabe como é que fazer humor, até mesmo nessa situação da razão da idade, né? Esse motivo da idade. Este jornalista aqui, ó, o Armando Cardoso, na Folha de São Paulo no final de semana, escreveu algo tão bacana. Só o início, a primeira linhazinha para nós descontrair um pouquinho o oxigênio aqui na nossa conversa. Aspas, ó, o pior da velhice é essa bagunça de melhor idade. Como melhor idade, se não consigo mais sequer saber para que serve o trem. Nada de anormal para quem às vezes não lembra mais onde está a caneta. Quando acho a caneta, não sei mais onde coloquei o papel. Quando consigo juntar os dois, perco os óculos. E quando acho os três, já não lembro mais sobre o que ia escrever. Aí ele continua, é muito bem-humorado. Eu vou mandar para vocês fazerem uma brincadeira em aula. A turma vai gostar demais. E aí ele continua todo esse tom de brincadeira que realmente isso faz parte da nossa vida, né? Ou você fica velho, ou você morre antes, todo mundo sabe. E eu prefiro a primeira opção, né? Ficar velho. E aí, gurias, ó, você já tem prática de ser cuidador. Por exemplo, quando tu vais ter a primeira conversa, o primeiro entendimento, ou no curso, quando vocês, mesmo para o enfermeiro, porque é técnico e enfermagem, né, o curso. Técnico de enfermagem. Qual é a orientação, assim, o primeiro contato, hein? Para forçar, ou sei lá como, essa empatia que é necessária. Tem algum conselho prático? Nós sempre perguntamos, né? Mas isso aí, durante todos esses anos, eu venho percebendo, com essas turmas que eu já trabalhei, a mudança. Eu já via nas primeiras, que a primeira coisa que a gente sempre pergunta, né? O que é, por que vocês vieram, o que vocês esperam. E eles sempre falavam
eu quero salvar a vida. Eu estou aqui para aprender como é que se salva a vida, eu quero salvar as pessoas. E eu sempre comentava com eles, eu digo, não quero jogar um balde de água fria em vocês, mas não são todas que a gente consegue. Muitas a gente não consegue. Só que nós não estamos aqui só para isso. A gente está aqui para acompanhar essa pessoa no que ela precisar até que isso aconteça. E o que é mais... Obrigado. Hariane, o que é mais difícil é ser cuidador, ser babá, cuidar criança ou cuidar idoso, hein? Olha... Te peguei. Me pegou. Olha, quando a gente conversa com os alunos, a gente também questiona eles sobre, né, essa questão da babá, que seria o cuidador das crianças, e do idoso. E eles, no primeiro momento, né, comentam que seria mais fácil cuidar a criança, porque a criança a gente consegue direcionar. Faça isso, faça aquilo, chegou a hora né, da higiene. Eu vou fazer uma situação que eu acho que tu está apresentando o mundo, né? Ele não tem uma história ainda, ele está aprendendo a sua história. E eu vejo que o idoso, ele já tem uma história de vida. 80 e tantos anos de vícios. Exato. E aí de cacuete, de manias. Eu uso esse tapete aqui a minha vida inteira, e essa moça, né, ou esse rapaz, porque nós temos ambos no cenário do cuidado, tanto as mulheres quanto os homens, temos cuidadores, homens também, e quer vir aqui na minha casa e tirar o meu tapete. A minha cadeira sempre foi aqui, porque vai mudar agora, né? Exato. Então, existe essa dificuldade inicial, pelo menos. Mas eu acho que é uma questão de conquista de confiança, né? Ele precisa, o idoso, confiar naquele cuidador. Tanto é que em momentos que o cuidador, por exemplo, falte naquele dia, ele sente falta e tem a resistência de novo com um novo cuidador, né? Porque ele está acostumado com aquele cuidador sempre. Verdade. Só mais um trechinho aqui do texto do jornalista aqui, ó. Ele põe assim, ó: tantos anos valeram para eu descobrir coisas muito interessantes. Deixei de ser de esquerda ou de direita e passei a ser o centro das atenções na família. Voltando aos perrengues do tempo, passar da idade da razão tem vantagens e desvantagens. Por exemplo, não enxergo mais as letras de perto. No entanto, identifico de longe os falsos profetas e os mentirosos de plantão. Então a idade tem isso, tem que servir para alguma coisa, né? Gurias, o que eu não perguntei que vocês querem contar e falar aí? Gilmar, já que tu estás falando também, tu falou no texto, né? Que cuidar desses cuidadores, né? Das pessoas que cuidam um outro. Tanto é que está tão em alta dessa preocupação da sociedade com esses cuidadores que está vindo, né, uma norma regulamentadora NR1 sobre a saúde mental de todos os colaboradores de uma forma geral de todas as empresas, né? E nós, com esta preocupação, agora na semana de enfermagem, uma das palestras que a gente vai ter é exatamente o cuidar do cuidador, né? Então, a questão de saúde mental e espiritualidade deste cuidador, né? Então, está vindo do Corém, né, no Corém RS, uma palestrante para, né, nos dar dicas de como nos cuidarmos para poder cuidar do outro. Porque a gente tem que estar bem consigo mesmo para poder cuidar, né? Eu tenho que estar feliz para levar a felicidade para o domicílio ou para a área hospitalar, para onde eu for atuar, né? Porque se a gente não está bem consigo mesmo, como eu vou cuidar do outro, né? E é um trabalho que a gente pode dizer que sim, é difícil no dia a dia, né? Tu lida com o sofrimento, tu lida com a angústia da dor, mas ele é muito recompensador, né? Então tem que ver esses pequenos pontos positivos e trazer a diferença. Não só estar reclamando, meu trabalho é árduo, meu trabalho é isso, mas tem ali quando tu vê um sorriso, um muito obrigado, né? Um bom dia, que estava sentindo tua falta. Isso é gratificante para o profissional cuidador, né? Cuidador do outro. E isso é o nosso combustível como cuidadores, né? Nos ajuda a enfrentar diariamente. Muito bem, muito obrigado. Já volto aqui com vocês. Olha só, a Ana Veiga Leal, que está na presidência da Fundação da Associação Amigos da Biblioteca Otávio Santos, convida para a solenidade comemorativa aos 29 anos de fundação
da associação, da biblioteca, tá? E vai ser na terça-feira, dia 14, às 14h30. Obrigado, Ana Veiga Leal, pelo convite, tá? Também a Adriana está aqui, da História à Memória, documentário da Adriana Ferreira. Vai ser lá em Santa Teresa, no dia 14, e foi Sávio Machado quem mandou essa informação, agradeço ao Sávio, e a Adriana já está agendado para vir aqui na terça-feira, tá? Falar então sobre o documentário da História à Memória. Mas tem um terceiro longa, olha aqui, o que eu estou procurando aqui, só um momentinho, eu sei que não temos mais, o tempo está esgotado, mas a Adriana é um encanto, sempre ela participa, colabora aqui. Olha só o título, como é que é? Tambor, achei perdida a hora, olha aqui, ó, Tambor Sem Fronteira. Tambor Sem Fronteira, bacana o título, ainda dá vontade de assistir. Ela pôs aqui, ó, meu terceiro longa-metragem, Tambor Sem Fronteira. E a Adriana vai vir dia 14 aqui no Aplauso para falar do Tambor Sem Fronteira e também desse documentário da História à Memória, que é o documentário lá contra o complexo lá de Santa Teresa, tá? Esse evento vai ser semana que vem. Já que eu falei em memória, lembrei desta, ó, Juntos Chegaremos Lá, Memórias, do Guilherme Afif Domingos. Recebi esse livro, gentilmente, quero ler urgente, ó. Ele que foi vice-governador de São Paulo e é o líder no Brasil, o primeiro que falou em empreendedorismo, defesa dos pequenos negócios, tinha aquele programa na Globo durante anos, aos domingos, Pequenas Empresas, Grandes Negócios. Foi uma sugestão do Guilherme Afif Domingos. Agradeço a assessoria que me mandou o livro. Estou curiosíssimo começar a ler. Bom, gurias, então vocês têm mais alguma consideração a fazer? Ariane? A gente convida, né, todas as pessoas a conhecer a nossa instituição, conhecer a nossa casa, né? Hoje nós estamos muito preparados para qualificar esses cuidadores, né? Estamos com, podemos dizer, 2 laboratórios de enfermagem completos, né, com todos os recursos de simuladores, e também a gente tem um simulador aí que a gente chama do Bambambam, né, do momento, que é um Sim 3G. Ele chora, ele convulsiona, tu consegue ver os sinais vitais nele, faz todos os parâmetros, né? E ele interage com esse cuidador, né? Com essa pessoa. Então, ele é muito interessante, a gente convida, né, as pessoas que tiverem interesse. A gente está agendado com um curso de cuidador de idoso para junho e o técnico de enfermagem, uma nova turma agora em maio, né? Que já estão com as inscrições abertas. Muito bem. Olha, agradeço imensamente a gentileza de vocês em estarem aqui no Aplauso Difusora. Contem conosco, a proposta é essa. Tá bom? Prazer, obrigado. Obrigado, gurias. Obrigado. Encerro o comentário aqui. Um excelente final de semana. Terça-feira aqui de novo.